Sagitarianos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem por aí. Para quem está chegando agora aqui no canal, eu me chamo Larissa, sejam todos muito bem-vindos. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, o comentário de vocês, isso é muito importante para nossa energia de troca e também porque agora eu estou postando aí os vídeos de acordo com o engajamento de vocês, então os vídeos com mais likes, mais comentários, mais visualizações serão os primeiros a sair aqui no canal. Essa semana, Sagitário, vocês ficaram aí na segunda posição, no segundo lugar, então vamos aí comentar bastante, para quem sabe na próxima semana vocês fiquem em primeiríssimo lugar. Sagitário, sem mais delongas, vou iniciar aqui a leitura de vocês com o oráculo da Lua, tá bom? Vamos aí ver qual é o ciclo que vocês vão entrar a partir de agora, né? Vocês estão fazendo aniversário, o Sol está aí em Sagitário. Bora ver então. Lembrando sempre que aqui são leituras gerais, são leituras coletivas. Peguem o que fizer sentido para vocês e o que não deixem de lado. Qual é o ciclo aqui que o signo de Sagitário vai estar entrando a partir de agora? Qual é o ciclo que Sagitário vai estar entrando a partir de agora? Reserve um tempo para respirar, Lua disseminadora. O que mais? Vocês estão... Aqui eu já tô percebendo que vocês estão num momento muito assim de replanejamentos, né? Vocês podem estar no momento, pelo menos agora, mais reflexivos, analisando algumas coisas, talvez coisas que vocês queiram modificar, coisas que vocês queiram manifestar, aprendizados que vocês tiveram aí também durante esse período. O que mais? E uma lua nova em Câncer, você e quem você ama estão em segurança. No fundo de deck, nada dura para sempre. Entendi perfeitamente. Sagitário, vocês estão entrando num ciclo onde vocês estão se afastando aqui da turbulência, né? Pode ser que esse período aí de 2024 para vocês foi um ano de muitas emoções, né? Carta aqui da Lua mutável. De muitos altos e baixos, aquela coisa realmente de montanha-russa, né? Então pode ser que ora vocês estavam ali nas alturas, as coisas estavam fluindo, depois quando ia para baixo realmente era muito intenso, né? Vocês sentiam as coisas de forma muito intensa. Só que agora, reserve um tempo para respirar, né? E você e quem você ama estão em segurança, é como se a vida tivesse te guiando, Sagitário, para um ciclo no qual você realmente vai deixar de lado preocupações, ansiedade. Aqui para mim me vem muito isso com essa energia da Lua mutável, né? Então é como se fosse assim, agora Sagitário vai entrar no momento de alívio, de fato, essa coisa de respirar. Talvez vocês sintam uma necessidade de ir com mais calma em determinadas situações da vida de vocês. Vocês vão buscar aqui mais segurança, principalmente aqui falando de questões de família e questões emocionais, porque a gente tem essa energia de Câncer. Esse ciclo que vocês estão entrando, Sagitário, vai te proporcionar ambientes mais seguros para você se sentir mais acolhido emocionalmente. Então pode ser que aqui vocês possam iniciar de fato um relacionamento. Para alguns de vocês eu senti isso, ou é um relacionamento que vai se estabilizar agora e que você vai sentir mais segurança de compartilhar a tua intimidade emocional com aquela pessoa. Ou pode ser aqui um momento onde você vai querer estar mais acolhido de família. E aqui não necessariamente estou sentindo família sanguínea, pode ser pessoas que você considere sua família. Às vezes sua família é você e o seu pet, seu animalzinho ali de estimação. Às vezes família são amigos que você considera ali parte da sua família, tá?
Então aqui, de modo geral, o que eu estou vendo é Sagitário entrando num ciclo de mais calmaria para encontrar aqui mais estabilidade no campo emocional, né? Porque aqui a gente tem essa energia de Câncer, Câncer é um signo de água, e essa lua mutável aqui tá falando muito de situações emocionais que vocês podem ter passado, que eu falei, né? Turbulências, tá? E tenham consciência que assim, daqui pra frente, não é mais, né? É muito importante falar isso também, porque às vezes a gente fica tão numa defensiva de passar tantas experiências as quais a gente precisou se defender, né? A gente precisou correr atrás, a gente precisou lutar, a gente precisou suar, arregaçar as mangas, né? E aí muitas vezes a gente se acostuma, a gente fica achando que a gente vai continuar naquele fluxo de lutas, de batalhas, de dificuldades, de resolver problemas, né? Só que aqui não. Então essa carta aqui da lua disseminadora pode muito estar falando, né? Reserve um tempo para respirar, reserve um tempo para você recapitular todas as experiências que você passou nesses últimos tempos. Olha o tanto de situação que você aprendeu, ultrapassou obstáculos aqui, né? E agora é tempo de você realmente ter calmaria, não fique achando que situações vão se repetir ou problemas aqui vão continuar na tua energia, né? Já está sendo dito aqui, nada dura para sempre. Que bom, né? Que bom. Por um lado, que bom, né? Às vezes não muito. Mas vamos lá, Sagitário. Vou abrir aqui com o Lenormand. O que mais que vem para o signo de Sagitário, por favor? Pessoal, informações aqui para leituras particulares tem na descrição do vídeo, tá bom? Sempre deixo aí meu contato para vocês. Bora lá. Sagitário. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário. Sagitário, comentem aqui para mim se vocês preferem que eu grave os vídeos só mostrando as cartas, porque eu sei que tem gente que gosta, né? Ou vocês preferem que eu fique mesclando, porque eu tô tentando aqui me adaptar um pouco, né? Tô tentando mesclar um pouco. Às vezes eu gravo só as cartas, às vezes eu apareço, dou o ar da graça aqui, né? Aí vocês me falam. Vamos lá, Sagitário. O que nós temos aqui para Sagitário? Comprei o microfone, tá para chegar, hein? Hoje tá uma paz aqui, tá um silêncio. Carta da moeda. É moeda? Perdão, gente. Tesouro. Carta do tesouro. Confundi. O que mais para Sagitário? Os pássaros. Interessante. Mais uma. A casa. Carta da casa. Nossa, Sagitário. E a carta do cachorro. A estrela, a mulher, raposa, cegonha. Tá, isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Mas eu vou deixar aqui pra mim não esquecer. Vamos lá, Sagitário. O que eu tô vendo aqui? A gente iniciou a leitura de vocês falando dessa questão de estabilidade, né? E aqui com o baralho cigano, né? Me reafirma ainda mais essa questão. Essa carta dos pássaros aqui pra mim tá falando que esse novo ciclo que vocês estão entrando também vai te proporcionar aqui chegadas, né? Coisas, situações, pessoas chegando na tua vida para que você se sinta seguro, para que você se sinta em casa mesmo. Aqui pode também estar falando de você olhando as coisas à tua volta com mais apreço, realmente entendendo a preciosidade aqui das coisas que você tem na sua vida, sabe? De repente aqui eu começo a perceber, caramba, eu tenho um bom emprego, isso é precioso na minha vida, sabe? Eu tenho amizades aqui leais, isso aqui é precioso, ou eu tenho um relacionamento aqui, sabe? Vocês vão começar a ver a vida dessa forma, entendendo que vocês são pessoas extremamente prósperas aqui e o que vocês têm é precioso de fato
E vocês precisam manter essa consciência, tá? Porque aqui essa carta dos pássaros com o tesouro também me dá uma sensação de que pessoas de fora que não te conhecem assim tão bem enxergam você desta forma, sabe? Sagitário tem muito, Sagitário é uma pessoa cercada de coisas boas, sabe? Clarifica aqui o tesouro. Carta da árvore. Se tratando aqui de trabalho, questões profissionais mesmo, vocês vão ver bastante crescimento aí de alguma coisa que antes vocês não estavam vendo como possibilidade. Exemplo, né? Deixa eu me ajeitar aqui. De repente eu tenho um trabalho e eu sentia que não estava indo bem, que as coisas não estavam fluindo, que eu não estava ali prosperando da maneira como eu gostaria. Só que aí, de repente, eu começo a usar, talvez aqui podem ser até questões de vocês. Eu começo a usar conhecimentos que eu tenho, eu começo a usar habilidades que eu tenho, mas que eu achava que não iam me agregar naquele momento, sabe? Tem uma coisa assim, o tesouro e o chicote. A estrela, o coração, a casa. Alguns de vocês podem aqui ter um caminho, tá? Uma oportunidade de realizar um sonho de ter uma casa, porque tá 2 vezes a carta da casa aqui, né? Pode ser para alguns de vocês aqui uma casa que você já morou, ou uma casa que você sempre quis. Eu sempre passava naquela rua e eu olhava aquela casa, eu falava, eu queria uma casa assim, ou eu quero aquela casa, sabe? Para alguns tem essa energia aqui, mas aí eu tô falando, para alguns é uma previsão um pouco mais longa, tá? Coisa aqui de 11 a 12 meses. Mês 4 também, mês de abril aí, de 2025, vai ser um mês importante para vocês também. Mais um tesouro. Carta da torre. É exatamente isso aqui, ó, a carta dos ratos. Vocês estavam aqui, alguns de vocês estavam extremamente desgastados quando se trata aqui de vida profissional, meio que assim, se achando num beco sem saída. Porém, o que eu vejo é que vocês vão encontrar uma maneira de dar frutos aqui, onde você achava que era impossível, onde você achava que não tinha mais solução, tá? Alguns de vocês estavam realmente com dificuldade financeira por conta de questões espirituais que envolvem aí questões ancestrais de vocês. Isso aqui é espiritualidade, não estou falando de família, tá? Questões ancestrais aí. Problemas espirituais que vocês precisam ou precisavam resolver. Quando vocês resolvem isso, aqui abre caminhos, possibilidades que talvez estavam escondidas para vocês, como se vocês antes não vissem possibilidade para isso, tá? Pássaros. A chave. Pássaros. Estejam abertos, sim, ó, carta do jardim. Estejam abertos, sim, para o meio social, para a vida social de vocês, mas aqui tá pedindo um pouco de atenção para você perceber quais são as pessoas que você tá se abrindo aí, ou abrindo acesso, né? Dando acesso para que essas pessoas saibam da sua vida ou participem da sua vida, tá? Mais uma carta dos pássaros. Carta da estrela. É exatamente isso. Tá falando assim, sim, vocês podem aqui interagir, fazer contatos, fazer amizades, conhecer pessoas, flertar, namorar, paquerar, vocês podem fazer tudo isso. Mas estejam com os olhos bem abertos aí, para vocês entenderem quem são essas pessoas que você tá deixando entrar na sua vida, tá? Porque isso daí, ó, carta do trevo, vai determinar muito a sorte dessa segurança que tá sendo aqui oferecida no teu campo,
é muito aquela coisa, né? Se eu tenho amizades leais e eu deixo essas pessoas entrarem na minha vida, então essas pessoas vão me dar segurança de fato, eu não vou ter algo a me preocupar. Entendem o que eu quero dizer? Agora, se eu tenho aqui pessoas que eu não confio, pessoas que eu acho que têm inveja de mim, pessoas que eu não sei se torcem de verdade por mim, aquela pulguinha atrás da orelha, por que manter essas pessoas na sua vida? É como se a sua espiritualidade estivesse te questionando isso. Faça do teu lar, e aí lar eu coloco como a sua vida mesmo, Sagitário. Faça do teu lar realmente um ambiente seguro. Não deixe pessoas entrarem na sua vida, na sua casa, que você não queira, que só ali por moralismo, por ser educado. Educação às vezes demais também, né? Faz a gente passar poucas e boas. Então aprendam aqui a colocar limites. Casa. Os peixes. Olha isso aqui. Tem nem o que falar. Casa. A aliança. Para quem já está num relacionamento, numa energia que a longo prazo eu vejo uma conexão se estabilizando cada vez mais, tá? Que pode ser um compromisso ficando mais sério, seja um namoro, seja morar junto, seja aqui casamento. Tem aquela carta do jardim, né? Mais uma casa. Carta do buquê. É isso mesmo. Aqui para alguns de vocês tem uma energia de alguma entidade feminina, né? Entidade, guia, guardiã, enfim. Trazendo uma limpeza aí em questões do passado, questões emocionais do seu passado. Isso aqui pode envolver questões de família mesmo, tá? Ou infância para alguns de vocês. Se vocês estiverem sonhando muito com casa antiga, casa que vocês já moraram, ou pessoas do seu passado em algum ambiente assim de casa, saiba que aqui tem algo acontecendo no campo espiritual de vocês. Isso aqui é limpeza, tá? Tô vendo vocês se sentindo muito mais comprometidos aqui com a saúde emocional de vocês, sabe? Se eu tô aqui falando com alguma mulher, principalmente, tô vendo você cuidando mais da casa, não no sentido de faxina, pelo amor de Deus, mas assim, eu tô enfeitando mais a casa, eu tô colocando flores, eu tô deixando o ambiente mais cheiroso, mais perfumado, sabe? Ou eu estou me arrumando mais, sabe? Eu tô me cuidando mais, tô ficando mais cheirosa, tô arrumando o cabelo, tô pintando a unha, sabe? Aqui o que eu ia falar, né? Pra gente ir pro tarô. Proteção espiritual de vocês não tem nem muito o que falar aqui, né? Carta da estrela com o cachorro. E vem muito dessa energia aqui feminina que eu falei. Uma energia feminina espiritual no campo de vocês. Diria até que essa energia espiritual está observando o processo, o desenvolvimento aqui de vocês sobre algumas mudanças que estão acontecendo ainda. Então é como se a espiritualidade estivesse aqui te observando. Sagitário está indo para um momento de mais calmaria. Como que ele vai se adaptar? Como que ele vai reagir a tudo isso? Dependendo aí da forma como você realmente se transformar, essa carta da cegonha aqui pra mim mostra mais coisas chegando no seu caminho, tá? Para alguns isso aqui envolve questões afetivas. Carta do homem. Seja um compromisso mais sério, seja que você realmente estando pronto para se abrir emocionalmente para uma conexão saudável, né? Futuro próximo para Sagitário aqui, por favor. Deixa eu beber uma água. Futuro próximo aqui para Sagitário, por favor.
4 de ouros. Que mais? 5 de espadas. Seis de copas, a sacerdotisa o sol. Lembra que eu falei que é para vocês abrirem bem os olhos aí sobre pessoas que vão entrar no teu campo social, aqui na tua vida social? Por quê? Aqui tem alguém que não aceita que você tenha o que você tem, tá? É uma coisa que eu tô vendo aqui. E essa pessoa é alguém do teu passado, tá? Não tô sentindo aqui necessariamente amoroso. Pode ser para alguns? Pode. Mas aqui me vem muito uma coisa realmente de alguém que fez parte da tua vida, seja uma amizade, enfim. Mas essa pessoa, ela sente que você não deveria ter o que você tem, seja aqui questões materiais. Como assim, Sagitário tá tão bem financeiramente e eu não? Ó, carta do louco aqui, energia de vocês. E o que mais incomoda aqui essa pessoa é o fato, ó, 3 de paus com carro, rainha de paus. O que mais incomoda aqui essa pessoa é que vocês definitivamente seguiram em frente. Vocês não estão transparecendo mais, né, com essa carta do louco, tensos, preocupados, tristes, desanimados, né? A carta do louco aqui realmente é a energia de vocês. Vocês estão um pouco né, falando o bom português. Então, essa pessoa que tá realmente vendo vocês livres, alegres, espontâneos. Cadê o outro tarô? Como assim? Sagitário realmente seguiu em frente. E aqui seguiu em frente mesmo, né? 3 de paus. Com a carta do carro, vocês se mandaram. Rainha não. As de copas e 4 de copas aqui. Tem alguém que sente que vocês mereciam um pouco. Vamos clarificar isso aqui. O que é isso? 5 de espadas. 6 de espadas. Quando veio esse 5 de espadas aqui, me veio, olha isso, rei de espadas, 3 de copas, a carta do passado. Se isso aqui é romance, Sagitário, pode ser que essa pessoa colocava vocês numa situação realmente de receber migalhas, tá? Ou é uma coisa aqui de triângulo amoroso, a pessoa podia ser casada e colocava vocês nesse tipo de situação. Quando vocês se afastam, essa pessoa aqui sente mesmo, tá? Esse 5 de espadas aqui pra mim, quando caiu, me veio muito uma sensação de alguém querendo fazer você acreditar que você não merece muito, que você não merece toda a prosperidade que aqui a gente já mencionou, né? E é como se essa pessoa se questionasse, como assim Sagitário não tá sendo mais manipulado, vamos dizer assim, pelas coisas que eu coloquei na cabeça dele. Entendem? 5 de espadas. Ó, exatamente, alguém queria muito aqui, ó, 9 de espadas e o valete de espadas. Alguém queria muito que você ficasse birutinha da cabeça, né? Mexesse aqui realmente com o teu mental, para fazer você desacreditar de toda a abundância, de toda a preciosidade que você tem, ou de toda a preciosidade que você é. Carta da Imperatriz aqui.
Essa pessoa aqui pode ainda falar um pouco de vocês para outras pessoas, sabe? Comentar. 4 de ouros. Valete de espadas de novo, caiu aqui. 4 de ouros. E o cavaleiro de ouros. Sabe o que é engraçado? Esse valete de espadas, vou até clarificar aqui. Valete. É isso mesmo, ó. A torre e o 5 de paus. Essa pessoa aqui, ela só queria realmente causar. Fazer fofoca aqui, sabe? Falar coisas que sem embasamento, sem informação. Mas o que acontece é que tudo que vocês têm aqui, eu não estou passando essa mensagem para pessoas que, enfim, né, não fazem nada. Aqui eu tô vendo que eu estou falando com pessoas que realmente se esforçaram, que se dedicaram, né? Então, esse cavaleiro de ouros é meio que assim, vocês sabem de toda a trajetória de vocês, de tanto que vocês se esforçaram, de tudo que vocês se dedicaram, sabe, para chegar onde vocês estão. Aqui tem alguém que acha que você não merece, mas é porque essa pessoa não sabe da tua história, não sabe de toda a trajetória que você passou. Carta do louco. Cavaleiro de espadas. O louco. Não vejo aqui necessariamente carta do enforcado. Como se vocês fossem dar ouvidos para isso, como se vocês fossem responder aqui necessariamente essa pessoa ou essas pessoas. Cavaleiro de espadas. 2 de paus. Mas tem alguém aqui que pode sim entrar em contato com vocês e vai ficar esperando aqui uma mensagem de vocês. Mas espera sentado, né? Ou deitado aqui mesmo. Carta do futuro. O enforcado. Rei de espadas. É esse rei de espadas aqui. Temos energia de Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos bem forte aqui. 8 de paus, rainha de espadas, as de copas, as de espadas, 10 de copas. É o que eu falei, eu não vejo vocês necessariamente aqui respondendo, falando alguma coisa. O máximo que eu vejo vocês fazendo é qualquer tipo de meio de comunicação, vocês cortando e focando aqui na felicidade de vocês. Né? Em toda essa preciosidade, todos esses presentes aqui que a vida tá te oferecendo. Certo, Sagi? É isso que eu vejo para vocês. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo. Para aqueles que quiserem leitura particular comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato. E é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho!